Você sabe qual é a sua classe social? E não estou falando de salário, estou falando de classe social. Não? A sociologia te explica. Você é trabalhador, recebe como um trabalhador, tem os mesmos problemas de um trabalhador, porém não se enxerga como um trabalhador, ou seja, não se enxerga como membro de uma classe. Por que isso acontece? Você perguntar para um Uber, para alguém que vive fazendo bolo de pote ou que faz entrega de qualquer aplicativo, essas pessoas vão bater no peito orgulhosas e dizer que são seus próprios patrões, e muitos deles vão ousar dizer que fazem parte da burguesia. Mas afinal, o que são os burgueses? Se você estudou um pouquinho de geografia ou sociologia na escola, já deve ter ouvido falar aquela velha definição de Marx de que burguês é o dono do meio de produção. Então, todo cara que tem uma loja, uma fábrica ou algum meio de produzir algo vai ser classificado como burguês. Se for aquele cara que tem 1, 2 funcionários, ele é um pequeno burguês. E todo aquele que, assim como eu, vende sua força de trabalho é conhecido e classificado como proletariado, aquele que vende a sua força de trabalho para criar a sua prole. Então, por mais que o salário seja 10, 15, 20, 30 mil reais, você ainda não é dono do meio de produção, você é um assalariado. Isso que significa o quê? E a partir do momento em que surgem fissuras nesse tecido social, ou seja, o trabalhador não se enxerga mais como ser pertencente de uma classe, e sim como um ser único, essa separação, essa divisão entre os trabalhadores acaba enfraquecendo essa ideia de classe social. Então, quando não há essa consciência de classe, o trabalhador passa a pensar da seguinte maneira: poxa, eu não estou conseguindo sobreviver, meu salário não está dando mais para nada, então eu preciso fazer alguma coisa. Porém, quando surge essa consciência de classe, o trabalhador consegue identificar os seus problemas nos outros e perceber que todos eles estão no mesmo barco. E aí isso cria uma força interna para que juntos os trabalhadores comecem a questionar o porquê das coisas estarem acontecendo do jeito que estão acontecendo. No Brasil, então, o sujeito acaba mensurando a sua classe social de acordo com o seu poder de compra e o seu poder de consumo. Então, ou o pequeno empresário, o trabalhador autônomo, o peão de fábrica, o professor, o borracheiro, todos eles se enxergam como indivíduos e pessoas que trabalham de maneira soltas e como se não fizessem parte de uma mesma engrenagem. E mesmo aquele sujeito que ganha salários para o Brasil altos, 20, 30, 40 mil reais, ele acaba se identificando como burguês, quando na verdade não é. Quem era o burguês? Pense, por exemplo, na pandemia. Muitas pessoas que se achavam burguesas acabaram quebrando quando a crise econômica veio, enquanto o verdadeiro burguês estava fazendo fila para comprar helicóptero. E então, o que podemos concluir com isso é que sim, estamos todos no mesmo barco. Porém, uns estão lá embaixo alimentando a caldeira, outros estão lavando os banheiros, outros na cozinha, uns poucos privilegiados na proa, observando a vista, enquanto a verdadeira burguesia está lá na praia, observando o navio afundar lentamente.